Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Aqueles eram dias tumultuosos. A humanidade experimentava o tormento da dominação romana. César, da capital de Roma, procurava manter o domínio sobre toda a terra conhecida. As legiões, à semelhança de gafanhotos esfaimados, devoravam as nações da terra. E Israel padecia o jugo dominador da casa imperial. Fazia 400 anos que Israel aguardava a mensagem profética. Aquele povo que vivera nômade, escravo no Egito, que padecera a injunção dolorosa da escravidão na Babilônia, mas que sempre recebera a presença do mundo espiritual, atravessava o seu período mais doloroso, que era a falta da revelação espiritual. Aquele povo monoteísta, em um oceano imenso de politeísmo, amargurado aguardava que chegasse o Messias, que parecia não vir para atender a dor que estiolava o coração da pátria. Foi quando apareceu às margens do Rio Jordão a figura de um homem singular, a cabeleira desgrenhada, a barba hirsuta, o corpo mal coberto por uma pele de animal selvagem, com uma corda atada nos rins. Ele anunciava uma era nova e dizia: eu sou aquele que prepara os caminhos do Senhor. Arrependei-vos, fazei penitência, porque é chegada a hora terrível do Senhor. E quando ele chegar, a terra reveder-se-á, e a felicidade tomará conta do mundo. Ele é tão grande que eu não sou digno sequer de amarrar os cordões das suas sandálias. Essa voz era de Iocanã, João, que às margens do Rio Jordão batizava as pessoas. O batismo naturalmente era simbólico. Era uma maneira de a pessoa abandonar o homem velho, de fazer nascer uma criatura nova, adotar um outro nome e totalmente renovado dedicar-se à era nova. Aquela voz extraordinária que proclamava o mundo novo, gritava em uma região chamada Bet Abara, a casa da passagem. E por isso mesmo a sua voz ia de quebrada em quebrada, anunciando a chegada do homem novo, daquele que ia modificar a estrutura da humanidade. Seu verbo flamívono ainda estava cantando naquela região, quando, na cidade de Cafarnaum, uma das cidades mais famosas da tetrarquia da Galileia, deveria ser o cenário de uma chegada especial. Para que nos possamos localizar, Israel, desde o tempo de Herodes o Grande, havia sido dividida em 4 regiões, porque cada uma delas havia sido oferecida a um dos filhos do governante. E a Galileia era uma região pobre, região assinalada por pessoas modestas, mas era também a região fértil da agricultura, porque ali a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo havia um mar
que passaria à posteridade com o nome de Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, o Lago de Genezaré. Em realidade, não é uma grande porção de águas. O seu volume de águas é menor do que o da Baía de Guanabara. Mas para o Oriente Médio, aquilo era uma verdadeira bênção da divindade, porque aquele mar ou lago era o resultado do Rio Jordão, que descendo do norte na direção do sul, deixava as suas águas naquela cavidade profunda da terra e rasgava adiante, atravessando o deserto, para petrificar as suas águas no que hoje denominamos o Mar Morto, petrificar em sal. Era uma região formosa, e as cidades mais ricas, Magdala, Cafarnaum, Dalmanuta, representava o poder imperial e também a glória de Roma e da Grécia, pelas suas avenidas calçadas, pelos santuários diversos, mas também pelas grandes mansões dos poderosos que dominavam a região. Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, era uma região tipicamente de pescadores. Os historiadores asseveram que, àquele tempo, há 2000 anos quase, naquele mar piscoso, havia aproximadamente 5.000 embarcações para a pesca. E por isso mesmo a região se tornou famosa. Na casa de um pescador, de nome Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, no sábado pela madrugada ocorre algo que vai mudar o destino do planeta terrestre. As pessoas começaram a correr à casa de Simão desde a véspera. As construções naquela região ao tempo, e ainda hoje, eram feitas de pedras vulcânicas. As casas eram quadrangulares, de um piso, com uma escada lateral, porque a parte superior transformava-se num pátio, que se abria numa claraboia, para que os ventos agradáveis do entardecer pudessem refrescar a intimidade doméstica. E naquela casa, de pedra negra e calcinada, uma verdadeira multidão se aglutinava ao amanhecer desse sábado, provocando um vozerio que causava perturbação. Eram rancenianos, pessoas portadoras de dermatoses variadas, feridas, psicopatas, obsidiados, aqueles que traziam a organização fisiológica arrebentada pelas enfermidades destrutivas, a ansiedade, a curiosidade. De repente, quando o sol abre seu leque de plumas douradas e ardentes, e a casa está repleta, não cabendo quase ninguém, todos olham para a porta do fundo, a que dava acesso à praia, ao mar. E então vem adentrar-se um homem de 1,78 m, aproximadamente, a cabeleira abundante partida ao meio, no tom do melo, ou do ouro velho, ou do latão sujo, misturando-se anelada na barba que lhe cai sobre o peito magro, uma indumentária larga, tecida na roca, na tonalidade cinza, e uma face esplendorosa na qual 2 olhos parecem 2 estrelas cravadas no céu, iluminando aquele dia precioso. E quando ele aparece, a multidão é tomada de espanto, e o silêncio natural faz-se na sala que agora está ardente de calor e as pessoas desesperadas. É Yahshua ben Yosef, Jesus, o filho de José.
Ele tem uma postura nobre. Pode-se dizer que é semelhante a uma labareda de fogo, ou a uma espada nua, tal a grandeza do porte, e a face é dominada por um magnetismo de infinita ternura. Naquele silêncio que se fez natural, ele de imediato abre a sua boca e começa a dizer: eis que eu vos trago a minha paz. É tão importante a paz. Quem não necessita da paz aqui dentre nós? Então aquela primeira frase cai como um bálsamo na ferida aberta das almas atormentadas. A paz que eu vos trago é diferente da paz que o mundo oferece, porque a paz que o mundo oferece é uma trégua antes da guerra. A minha é a paz da consciência tranquila, a paz que desabrocha do coração, mas que somente eu a posso dar. Quando experimentardes a minha paz e aplacardes a fúria das vossas paixões, então vivereis a alegria imensa que vai se transformar na lide uma felicidade. As pessoas entreolhavam-se. Parecia que um ar de bondade e misericórdia tomara conta daquele auditório na casa de Simão Barjonas. De repente, antes que ele pudesse continuar o seu discurso, lá da rua, uma voz começou a gritar: Jesus de Nazaré, tem piedade de mim e cura-me. A voz continuava gritando: Jesus de Nazaré, tem piedade de mim. Mas a multidão era muita e ele não podia chegar à sala perto de Jesus. Mas aquela voz desesperada continuava bradando: Jesus de Nazaré, apiada-te de mim. Quando alguém disse: mas é impossível, ele está dentro da sala, levem-no pelo telhado e desçam-no em cordas, porque ninguém pode adentrar-se na sala. A curiosidade das pessoas naquela sala quente e abarrotada fez-se ainda mais expressiva, porque logo depois escutaram-se passos na escada lateral e sob o teto, e viram naquele quadrângulo descer uma esteira imunda, atada por cordas em 4 pontas, e descer lentamente, e sobre ela um homem que era quase um cadáver. A testa larga e suarenta, as narinas arfantes, os lábios finos e a dentadura à mostra, a garganta caracterizada pelas veias e artérias que pareciam serpentes prestes a darem um golpe, o corpo magro, a indumentária rasgada, o olhar imenso, com os olhos fora das órbitas e as mãos crispadas. Jesus de Nazaré, tem piedade de mim. Então todos olharam àquele estranho, e Jesus também o olhou, e o homem súplice: cura-me, Senhor. Então Jesus olhou a multidão, como a perguntar o que deveria fazer. E a multidão daquele tempo, que é a mesma de hoje, meneou a cabeça a dizer que ele deveria curar o homem, para que todos vissem e depois de verem, pudessem acreditar. Então Jesus olhou para o homem e perguntou-lhe docemente: Natanael, filho de Elias, tu crês que eu te posso curar? O doente teve uma exclamação: Senhor, tu me conheces, ó Natanael. Eu te conheço, ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas todas, uma a uma. Não te espantes, pois,
de eu perguntar-te se tu crês que eu te posso curar. Natanael, agora emocionado, respondeu: Senhor, eu creio. Faz 25 anos que a paralisia imobilizou-me e que eu aguardo esse momento para poder recuperar-me. Tem piedade de mim. Jesus então olhou profundamente o paralítico nos olhos e com a sua voz argêntea e nobre disse-lhe: Natanael ben Elias, se tu crês que eu te posso curar, levanta-te e anda. Natanael ergueu os braços magros, cravou-os no chão e deu um impulso. Mas o corpo ao quebrado teve um vagador e ele desmaiou. Então as pessoas sempre duvidosas tiveram uma exclamação de surpresa: oh! Mas nesse momento Jesus estava quase ajoelhado, olhando para o homem, que ao abrir os olhos, contemplou a face iluminada do estranho rabi. E Jesus lhe disse paulatinamente: Natanael, filho de Elias, em nome de meu Pai, eu te ordeno, levanta-te. E também se foi levantando Jesus e o paralítico, como se tivesse uma catapulta invisível colocada às suas costas. Foi se erguendo e ficou de pé. Ao ficar de pé, ele oscilou como um pêndulo de um relógio. Enxugou o suor. Estava curado. Então ele olhou ao mestre e perguntou: e agora? Que queres que eu faça? E Jesus lhe disse: vai, apresenta-te aos doutores, para que eles coloquem novamente o teu nome no livro dos vivos e possam saber o de que é capaz aquele que vem em nome de Deus. Natanael, que viera descido pelo telhado, deu um grito, enrolou a esteira imunda. A multidão fez 2 alas, ele atravessou, e a sua voz se perdeu na praia quando ele cantava: aleluia, hosanas, glória ao enviado de Israel. Houve um estacato, um grande silêncio. E então uma senhora que estava à distância gritou: Rabi, cura minha filha, que é cega. E aproximou-se com a menina. Ele tocou os olhos da menina e ela deu um grito. A luz feria-lhe agora o nervo óptico. A mulher abraçou a filha em lágrimas e alguém gritou: Rabi, tem piedade de mim. E outro: mestre. E mais alguém, e mais. Os curados iam-se, avisavam outros doentes que chegavam, e a multidão renovava-se incessantemente. Pedro, que era o dono da casa, estava entusiasmado. Ele estava de pé na porta, que dava também acesso ao mar, e vendo aquela multidão de miseráveis que se renovava, ele pensava jubiloso: ele é meu amigo. Quem não gostaria de ter um amigo desse? Ele elegeu a minha casa. Ele está criando uma era nova. Então Pedro, entusiasmado, sorrindo, olhou para o mestre e percebeu que o mestre estava cansado, com semblante pálido. Então Pedro se deu conta que o dia murchara na boca da noite que chegava. E então, tomado de sensibilidade, gritou: basta, por hoje basta, o mestre está cansado, fora. E acercou-se do seu amigo, como se fosse um cão São Bernardo junto ao pastor. Deu-lhe a mão e levou-o à praia. O sol havia desaparecido no crepúsculo, mas as nuvens ficaram douradas com seus últimos raios. Uma brisa perfumada de primavera corria nos braços do vento, e a natureza parecia uma orquestra de bênçãos, cantando o início de uma nova era. Então, Pedro sentou sobre uma pedra defronte do mar.
Jesus amava a natureza. A natureza será a sua cátedra, será o seu livro, será a pauta onde ele escreverá o Sermão da Montanha, a mais notável sinfonia que a humanidade jamais escutou. Então ali à noite desceu sem preâmbulos, e salpicada de estrelas como diamantes, e de uma lua de prata que jogou seu véu de noiva sobre o mar, fazendo que as águas resplandecessem, à medida em que as ondas arrebentavam-se em espumas como rendas que beijavam as praias. Pedro estava entusiasmado e o mestre ao seu lado silencioso. Subitamente Pedro olhou para cima e percebeu que o mestre estava chorando. Então Pedro fez uma pergunta: Rabi, você está chorando? Sim, Simão. De alegria, por certo? Não, Simão. De tristeza. Mas, mestre, hoje é o dia em que nós iniciamos a Boa Nova, a mensagem de libertação, e você está triste? Sim, Simão, eu estou triste. Mas, mestre, eu vi as curas, eu acompanhei os fenômenos, era para você estar alegre. Infelizmente, Simão, eu estou triste. Mas, Senhor, Natanael ben Elias, eu conheço. Toda vez que o peixe sobe do mercado, eu levo-lhe como esmola. Aquela mulher que era cega, a quem você restituiu a vista, eu também conheço. E aquele leproso pútrido, cujos tecidos se refizeram diante dos nossos olhos, eu conheço. E todos eles estão saudáveis. Não há motivo para tristeza. Então Jesus lhe disse: Simão, tu te referes a Natanael, que era paralítico. E nesse momento ele está numa tasca, em um bar, bebendo com pessoas perturbadas e depravadas. Aquela mulher a quem eu restituí a vista, ao invés de estar agradecendo a Deus, está dizendo: agora eu me irei vingar daqueles que não me deram qualquer socorro quando eu era cega. Agora eu irei esforçar-me, eu vejo. E aquele leproso, cujo corpo podre e fétido fugia do contato com as pessoas e elas também dele, nesse momento ele está no lupanar, no leito de uma meretriz, e está dizendo: veja, o Rabi curou-me as chagas, e agora eu vou gozar e beber a taça do prazer até a última gota. Simão, você acha que eu tenha vindo para colocar remendo novo em tecido gasto e em buracos grandes? Você não sabe que quando se coloca uma tela nova em pano velho, o rombo é maior? Você pensa que eu venho colocar o vinho bom em odres sujos para que ele se avinagre? Não, Simão. Os corpos que se curam voltam a adoecer. Eu venho curar as almas para que não adoeçam nunca mais. Eu venho trazer a mensagem de libertação para aqueles que têm as úlceras morais, e libertando-se das suas perturbações profundas, adquiram a saúde integral. Mas é natural que tu não me compreendas, nem eles. A carne é uma exigência tão poderosa que as pessoas desejam libertar-se da carga das enfermidades, embora saia de uma doença e vá procurar outra. Mas é natural que assim seja por enquanto, até um dia que não está longe, quando eu mandarei o Espírito de verdade vir à terra. Nesse dia que não está muito distante, mas também não está próximo, eu mandarei o Consolador, e ele virá repetir as minhas lições, ele dirá coisas novas, e a humanidade chagada, como nos dias de agora,
irá buscar não a cura para as suas mazelas, mas a cura para as suas imperfeições. Um dia, Simão, eu mandarei o Consolador. A sua doce voz silenciou naquela noite profunda, e nós sabemos o que aconteceu. O Evangelho se tornou a grande mensagem do homem de Nazaré. Ele mudou a estrutura da sociedade, a sociedade egoísta, perversa. Ele dignificou a mulher, que era nada mais do que uma serva para as necessidades biológicas do homem. Ele se dirigiu aos miseráveis, às meretrizes, aos ébrios, aos infelizes, porque ele é o divino médico das almas. E é natural que o remédio esteja ao lado do doente e o terapeuta ao lado do portador da enfermidade. Nós o acompanhamos naquela tarde magistral da montanha, quando ele cantou as bem-aventuranças e modificou os códigos legais da humanidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos de coração, bem-aventurados perseguidos pela justiça, bem-aventurados que têm fome, sede da verdade, porque eles herdarão o reino dos céus. Até então, o vencedor era aquele que matava o outro. E até hoje, herói é aquele que se ergue sobre os cadáveres, que ficam juncando os campos de batalha. Com Jesus, a questão modificou-se. Vencedor não é o que derruba o outro, é o que vence a sua animalidade. Herói não é aquele que destrói a outra vida, é aquele que tem a coragem de enfrentar as suas próprias imperfeições e superá-las. Em realidade, o pobre de espírito, de vaidade, de orgulho, de mesquinhez, de egoísmo, é rico de humildade, é rico de paz, é rico de esperança, de alegria, de bondade, de ternura, de beneficência. E o seu Evangelho modificou a terra, mas os tempos ainda não eram os próprios. Um amigo traiu, o outro negou, ele foi levado ao pretório, teve o seu corpo dilapidado pelas chicotadas, que lhe dilaceraram as pernas e o tórax e os pulmões. Foi coroado de espinhos numa cena ridícula, para poder dizer que era o rei de Israel. Ele colocar o manto vermelho sujo, arrancado do lodo, para poder levá-lo ao ridículo. Mas ele se manteve digno. Somente as pessoas ridículas é que podem ser ridicularizadas. Os homens e as mulheres nobres, por mais que sejam levados ao patamar do ridículo, permanecem dignas. Foi crucificado e voltou, como ele havia anunciado, para demonstrar que a vida não é a matéria. A matéria é uma indumentária de que nos utilizemos no processo da evolução. À semelhança de uma roupa, depois de atender à sua finalidade, é gasta, decompõe-se, transforma-se na intimidade da química do subsolo, e logo depois este ser renasce na imortalidade. Jesus foi o protótipo daquele exemplo da imortalidade da alma. Não apenas anunciou que a alma era imortal, como provou, retornando. As testemunhas que tiveram a oportunidade de vê-lo depois da inumação cadavérica são inumeráveis. Ele apareceu a Maria de Magdala, apareceu no cenáculo 2 vezes, apareceu a 2 viandantes pela estrada de Emaús, apareceu na Galileia, diante dos amigos que pescavam numa madrugada de neblina, apareceu na Betânia, diante de 500 testemunhas, e através dos séculos, ele continua aparecendo. Apareceu na estrada de Damasco, a Saulo, o jovem rabino,
que ia à direção da cidade para poder continuar a sua sanha assassina e matar Ananias, um venerando apóstolo da mensagem de Jesus. E ele veio aparecendo através dos séculos, de época em época, como bom pastor que nos chama para o rebanho da solidariedade, da fraternidade e o rebanho da paz. Nós nos recordamos o que aconteceu. A sua mensagem expandiu-se e em breve ela estava na capital do Império Romano, no bairro da Suburra, das Meretrizes, da Soldadesca, ou nas catacumbas de São Calixto, nos arredores de Roma, próxima da Via Ápia antiga. A palavra de Paulo, a palavra de Pedro, convocava as almas aturdidas, falando-lhes sobre o reino dos céus, até que Domício Nero, o imperador, depois que mandara incendiar Roma, porque ele desejava fazer uma cidade espetacular de mármore, ele atirou a culpa nos seguidores do homem do caminho e começaram as perseguições. Perseguições que vão terminar quase 250 anos depois, no período de Diocleciano, o imperador mais cruel na perseguição aos cristãos. As estatísticas dizem que aproximadamente 1 milhão de vidas, 1 milhão de vidas estioladas. A perseguição levou ao poste do suplício, às fogueiras, às arenas, à empalação, à crucificação. 1 milhão de pessoas que se deixaram tocar pela figura extraordinária de Jesus. Mas é nesse período, por volta do século III, que começa aquela grande era quando a escola neoplatônica de Alexandria repete as lições de Jesus e nasce uma organização filosófica que vai constituir as bases da religião católica e que é chamada a patrística. Entre esses homens e mulheres notáveis aparece a doutrina dos princípios. Logo depois, a doutrina da apologética. E mais tarde, notáveis filósofos como Agostinho de Hipona, Próclus, Jámblico, espalham a mensagem renovadora do Evangelho, pregando a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a sobrevivência ao túmulo, bases do Evangelho do mestre Galileu. Jesus era reencarnacionista. No seu inovidável diálogo com o doutor da lei Nicodemos, ele foi enfático. É necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. E repete a prova da reencarnação inúmeras vezes, como antes de partir da terra, os amigos, sentindo-lhe a ausência, dizem-lhe: não nos deixes órfãos. E ele então repete: não, eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei a meu Pai para que vos mande o Consolador. E quando ele vier, repetirá as minhas lições, porque seriam adulteradas. Dir-vos-á coisas novas, e ficará convosco até a consumpção dos ervos. Conforme podemos ler no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 14, 16, 25, 26. Então o Evangelho esplende e avança. O próprio Santo Agostinho, reencarnacionista, terá a oportunidade de dizer: não será lícito acreditar que antes de eu ser o que sou, estive no ventre de uma outra mulher, mas por volta do ano 548, depois que o Império de Roma fragmentou-se e dividiu-se em Império de Roma do Oriente, tendo por capital Constantinopla, a antiga Bizâncio, e do Ocidente, Roma,
no ano de 548, governava Constantinopla e o Império do Oriente um homem admirável, o imperador Justiniano. O imperador Justiniano era um homem culto, amante das letras, das artes, era divulgador da ciência empírica e era casado com uma meretriz. Essa mulher sedutora, Teodora, havia conseguido coaptar a simpatia do imperador e casara-se com ele. Aconteceu então algo especial. Uma meretriz sai de um bordel e vai à casa palaciana para governar metade da terra. Então, as suas companheiras de prostituição começaram a dizer que a sua era uma profissão próspera, era uma profissão honorável, porque uma delas agora era imperatriz. E Teodora, orgulhosa e magoada, mandou matar a todas as meretrizes de Constantinopla, 550. Aliás, um número bastante pequeno para os padrões modernos. E aconteceu que o povo, que era reencarnacionista, diante desse ato ignóbil da imperatriz, começou a vaticinar: ela tem que pagar, porque ninguém fica impune a um crime dessa natureza. Ela terá que pagar, terá que se reencarnar muitas vezes para pagar o crime hediondo. E ela, que era supersticiosa, começou a temer a necessidade da reencarnação. No referido ano de 548, ela estava à morte. E o imperador, que amava com verdadeira loucura, estava diante do seu leito quando ela lhe faz um pedido singular: depois que eu morrer, tu que és o imperador do Oriente, decreta que a reencarnação é uma heresia. Era louca, coitada, porque depois de governar a terra, queria determinar as leis soberanas da vida, governando o mundo espiritual. Eu não partirei da terra feliz se souber que a reencarnação vai permanecer no cristianismo. E Justiniano, também desvairado, prometeu-lhe que na primeira oportunidade iria convocar um concílio e a reencarnação seria banida das tradições cristãs. E isso aconteceu 4 anos depois. No ano 552, ele convocou o segundo concílio ecumênico de Constantinopla. O Papa se opôs, mas ele ameaçou com as legiões trazer o Papa diretamente para Bizâncio, para que ele pudesse administrar o concílio. E a primeira providência de Justiniano foi preparar uma comissão para poder tornar heréticas as doutrinas de Orígenes. Observe a sutileza. Ele não teve a coragem de condenar a reencarnação, porque era uma doutrina aceita pela sociedade da época. Através de um artifício, ele irá condenar as doutrinas de Orígenes. Que doutrinas serão essas? Orígenes havia escrito uma obra memorável chamada A Doutrina dos Princípios, na qual a reencarnação era a base para explicar a justiça divina. Todos nós nos perguntamos por quê? Existem pessoas felizes e pessoas desventuradas, porque uns são belos e outros deformados, porque nasce uma criança portadora de anencefalia, sem cérebro, uma criança com microcefalia, o idiota, porque que existem pessoas simpáticas e belas que nascem no berço de ouro e outras deformadas e felizes nas palhas miseráveis da pobreza. Por quê? Para quê? Dizer que é para a vontade de Deus? Então, se eu fosse um deformado, eu perguntaria: mas por que eu? O que é que ele pretende com isso? Castigar-me por quê? Então, a doutrina da reencarnação diz que os nossos atos geram as consequências. Há uma lei na física chamada lei de causa e de efeito. Todo efeito, diz Allan Kardec,
o codificador do Espiritismo, provém de uma causa. Logo, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. O Espiritismo, então, ensina que Deus é amor, é a misericórdia suprema, a bondade absoluta, que nunca condena e que nunca perdoa. Mas é paradoxal. Então, Deus não perdoa? Não. Deus ama. Quem ama não tem necessidade de perdoar. Somente perdoa quem ficou ressentido. Se alguém me ofende, eu fico magoado, eu posso perdoar-lhe. Mas se alguém me ofende, eu não dou importância, porque considero que é uma atitude infantil. Eu amo. E quando se ama verdadeiramente, é dispensável, perdoe-me. Mas por quê? Eu entendo e o perdão é dispensável. Mas Deus não castiga. Ele estabeleceu leis universais de justiça. Se eu penso no bem, eu vivo bem. Se eu penso mal, eu experimento mal. Se eu prejudico a outrem, em verdade eu prejudico a mim mesmo. Se alguém me faz o mal, eu somente sofro se quiser. Porque se eu não aceitar o mal que me dirigem, o mal não me faz mal nenhum. Então o Espiritismo veio posteriormente para aclarar as palavras de Jesus. Mas então, Justiniano condenou, através daquela comissão de bispos, as doutrinas de Orígenes. E a partir daquele ano 552, a reencarnação passou a ser perseguida e desapareceu da teologia da Igreja Católica Apostólica Romana, mas não desapareceu da realidade. Os anos sucederão-se, e ao largo da noite medieval, 1000 anos de ignorância, milênios de atraso cultural, científico e tecnológico. Por fim, a sociedade desperta por volta do século XV, do século XVI, e nós somos abençoados com as grandes descobertas marítimas. A conquista da América por Cristóvão Colombo, em 1492. A conquista do caminho marítimo para as Índias, por Magalhães, que faz a grande viagem de circunnavegação. A descoberta desse maravilhoso país continental, o Brasil, graças a Pedro Álvares Cabral e a falta dos ventos pródigos que nos empurraram para o Porto Seguro na Bahia. Tinha que ser na Bahia. Então, nós vamos chegar agora ao século XVI e vamos experimentar a reação de Lutero contra a venda imoral das indulgências. Quando o Papa, desejando dinheiro para construir o Vaticano, a igreja, a Catedral de São Pedro, cria indulgências. Para quem não sabe o que é, perdão, tolerância. E saem os sacerdotes pela Europa vendendo indulgências. Qualquer crime recebe perdão e a pessoa entra no reino dos céus, se pagar, é claro. Furto, latrocínio, hedionez, adultério, genocídio, guerra, tudo tem um preço, há uma tabela. E Martinho Lutero, um monge augustiniano na Alemanha, considera isso uma grande imoralidade. Então os ricos têm que ganhar o reino dos céus. Depois dos crimes perpetrados de maneira hedionda, levanta-se Lutero e protesta. Coloca na porta da catedral 92 expressões de repúdio a essa atitude vergonhosa. E a partir desse momento nasce a reforma. O protestantismo, de imediato, à medida que o protestantismo sai da Alemanha, o luteranismo, e se adentra na Suíça por Genebra, cantão de língua francesa, João Calvino aceita a doutrina de Lutero e modifica, nascendo o calvinismo. Depois vai para Zurique, e em cada lugar em que chega a doutrina, alguém altera, e hoje são 2000 denominações protestantes, ou 2000 denominações evangélicas.
Nós vivemos, particularmente no Brasil, o chamado Neopentecostes. Quando surgiram essas igrejas evangélicas vendendo o reino dos céus ao peso do dízimo. Quanto mais der, mais Deus lhe dará. É tão paradoxal. Afinal, para que Deus quer o nosso dinheiro, se Ele é o dono do universo, inclusive de nós? Então, a técnica de merchandise leva as pessoas ingênuas a pagarem para poder ter um automóvel, um emprego, sorte no amor. Antigamente isso era através da cartomante. Sorte no amor, emprego, alegrias. Mas as almas são ingênuas e, desconhecendo a realidade da proposta de Jesus Cristo, adotam comportamentos esdrúxulos que não criticamos, mas que lamentamos por falta de discernimento. Enquanto seus pastores enriquecem, edificando mansões nababas de 50 milhões de dólares, aviões especiais para se locomoverem de um lado para o outro, graças a essa contribuição espontânea da lavagem cerebral das almas bondosas, mas desconhecedoras do Evangelho de Jesus. Dar de graça é o que ele propõe. Dar de graça tudo o que de graça recebeste. O Filho do Homem não tem uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves dos céus tenham ninhos, e as serpentes e as feras tenham seus covis. Esse é que é o homem de Nazaré. Esse é que é o ser extraordinário, que nos vem pregar um reino que não é terrestre. O reino terrestre nós vamos conseguir com suor, porque Deus não dá mais àquele que Ele dá. Deus é misericórdia. E aqueles que são os carentes, os miseráveis, para esses é que Ele reservou o reino dos céus. Mas a cultura avança, e no século XVI, ainda no começo do XVII, Galileu descobre que a Terra não é o centro do universo, como dizia a Bíblia, e pregava a religião. É obrigado pela Inquisição a desdizer-se, porque se acreditava que o Sol, inclusive, girava em torno da Terra, o sistema geocêntrico. Galileu, observando o movimento dos astros com o telescópio doméstico que ele fez, percebe que eles se movimentam e lança o sistema heliocêntrico, exatamente quando o sistema heliocêntrico é apresentado por um outro grande astrônomo. Há uma revolução de lógica. É nesse período de conquistas da ciência que Newton estabelece as bases da física. O século XVIII é o século da enciclopédia, o século da filosofia, de Voltaire, da Revolução Francesa, de Robespierre, Marat, Danton, os grandes filósofos e os grandes perversos. Mas logo depois, o século XIX é o século das luzes. E quando Napoleão Bonaparte, no dia 2 de dezembro do ano de 1804, é coroado imperador dos franceses na Catedral de Notre-Dame, em Paris, 2 meses antes, na cidade de Lyon, nasce o menino Hippolyte Léon Denisard Rivaio, de uma família católica, que será mais tarde Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, que será o embaixador das vozes dos céus, que vem trazer à humanidade o Consolador, aquele Espírito de verdade, quando acompanha as experiências mediúnicas nos grandes salões de Paris, principalmente da senhora Pleine-Maison, depois na casa do senhor Baudin, através de 2 meninas que movem a mesa, que movem uma cesta que escreve no ar, que cai em 13 e que escrevem para que no dia 18 de abril de 1857, entre 9 e 10 horas da manhã, em uma livraria, a livraria do seu amigo Danty, em Palais Royal, na Galeria d'Orléans,
apareça o Livro dos Espíritos, o maior tratado de ciência da imortalidade, a maior obra de filosofia espiritualista, que irá revolucionar a Terra, assinalando a era do espírito imortal. É nesse período que o materialismo está dominando as mentes. No dia 31 de março de 1848, em Londres, pela manhã, Karl Marx apresentou o Manifesto Comunista. E ao apresentar o Manifesto Comunista, ele disse essa frase: a religião é o ópio das massas. E os religiosos ficaram muito ofendidos, porque ele era materialista dialético, era um grande economista. Mas ele tem razão. Consideremos. A religião dizia às pessoas humildes, aos agricultores, ao homem do campo, ao povo: sejam humildes, submetam-se aos poderosos, porque vocês irão para o reino dos céus e eles irão para o inferno. Até hoje ainda dizem isto: sejam humildes, submetam-se aos governantes hipócritas, subornadores, àqueles que desviam as verbas para os paraísos fiscais. E a humanidade padece da vergonha de vê-los na televisão, cínicos, falando de moral e dignidade, expostos através da televisão, cometendo crimes hediondos. Mas sejam humildes, porque eles irão para o inferno e as vítimas irão para o reino dos céus. Então Marx percebeu que isso é uma mentira, é um engodo, porque quando morrem os poderosos, logo se celebra a missa de corpo presente e se lhes perdoam todos os pecados. Missa de terceiro dia, de sétimo dia do mês, do ano. Também nas denominações evangélicas, a pessoa comete todas as arbitrariedades, todos os crimes, e aceita Jesus como seu Salvador, e vai para o céu com armas, bagagens e moedas. E as suas vítimas? Será em verdade isto? Não é um engodo? Não é um ópio para nos iludir? Eu me recordo de uma cena muito brasileira. Aconteceu no interior da Bahia, na época que sucedeu a libertação dos escravos. E a Chica era uma afrodescendente que tinha filhas muito belas. E o senhor, que agora já não era mais o proprietário, utilizava-se das meninas quando chegavam à idade da adolescência e depois mandava-as para os prostíbulos da cidade. Cometeu as maiores arbitrariedades, até o dia que morreu. Veio o sacerdote da sua religião, abençoou, perdoou-lhe todos os pecados. O algoz e as vítimas estavam na mais vil prostituição, portadoras de enfermidades sexualmente transmissíveis, lutando contra a desonra. E a Chica estava ali olhando aquele sicário da sua vida. Quando então chegou a viúva, também algo cínica, e disse a Chica: olha o rostinho dele, parece que está dormindo, não é? Ela disse: é, senhora, só que ele vai acordar num lugar em que a máscara desaparece. Aqui ele está com a carinha de anjo, mas ele vai despertar num lugar em que vai revelar a cara de demônio. Então, essas propostas ilusórias não têm lugar no cristianismo. A doutrina de Jesus, desvelada pelo Espiritismo, vem dizer que é o amor, que são o culto do dever, a caridade, as expressões grandiloquentes da nossa misericórdia, que o reino dos céus não é conquistado com a moeda vil da terra, que fica na terra, é conquistado pelos nossos atos. Eu me recordo de uma milionária americana que desencarnou deixando $200 milhões para os seus gatos e cachorros. $200 milhões. Mas ela pedia para ser enterrada no mausoléu de mármore e ter o seu cadáver colocado dentro do seu automóvel Rolls Royce, cheio de ouro e de pedras preciosas. E atenderam ao seu desejo, é claro.
O carro foi colocado no mausoléu e dali por diante ela foi a pé mesmo, porque tudo ficou aqui na terra. Então a proposta do Espiritismo é a da nossa convicção interior para vencermos as nossas paixões, para superarmos as nossas mesquinhezas, para nos libertarmos do egoísmo, esse terrível inimigo da nossa felicidade. Os Espíritos vieram dizer: não, o materialismo está enganado, a vida continua. Eu era criança, não faz muito tempo, faz apenas 78 anos. A nossa família é muito católica, e eu estava em casa, um casarão, porque nós éramos 13 filhos, e eu estava brincando na sala de visita, quando de repente chegou uma senhora, e olhando para mim me disse: Di, que é meu nome de família, chame Ana, minha mãe, eu quero falar com ela. Eu brincando gritei para a cozinha: mãe, aqui tem uma mulher que quer falar com a senhora. Minha mãe veio rapidamente e olhou na sala e não viu a ninguém. Então ela disse: meu filho, aonde está a senhora? Aqui. Ela me puxou a orelha, porque minha mãe dizia que Deus colocou a orelha em criança para a mãe poder sacudir. Então ela sacudiu e eu comecei a choramingar. E ela disse: não minta. E voltou para a cozinha. Eu não entendi nada. Aquela voz disse outra vez: diga a Ana que eu sou sua avó, Maria Senhorinha. Eu não sabia o que era avó, porque quando eu nasci, meus 4 avós já haviam morrido. Então eu gritei: mãe, a mulher está dizendo que é Maria Senhorinha, que é minha avó. Minha mãe era baixinha, e mulher baixinha é terrível. Ela veio correndo. As grandes não, as altas são como muita trovoada, pouca chuva. Mas as pequeninas já começam chovendo. Ela veio correndo e olhou para mim: menino, você enlouqueceu? Sua avó já morreu há muitos anos. Nem ela conheceu sua própria mãe, porque quando ela nasceu, a mãe morreu de infecção puerperal. E ela foi educada por uma irmã. Ela nunca pronunciou o nome da mãe dela. Sempre falava de Edviges, que era sua irmã, mas era sua mãe de criação. Então ela parou e disse: menino, como é que você sabe o nome de sua avó? Eu disse: a mulher está dizendo. Qual mulher, meu filho? Eu deveria estar muito pálido. Uma criança de 4 anos e meio. Ela então me carregou e me levou à casa da minha tia, que era próxima. Minha tia era paralítica. Então ela chegou, me jogou no quarto e disse: Edviges, esse menino enlouqueceu. Ele está dizendo que mamãe está lá em casa. Minha tia era muito calma. Ela me olhou e perguntou: Di, e aonde é que você viu mamãe? Eu disse: lá em casa. E aonde ela está? Lá em casa. Mas nesse momento eu vi que a senhora entrava pelo corredor. Eu digo: ela está chegando. Acaba de entrar no quarto. Minha mãe e minha tia se abraçaram e recuaram um pouco, porque esse negócio de alma do outro mundo, recuaram. Então minha tia perguntou: como é que ela está vestida? Ora, para uma criança em 1932, descrever não era fácil. Eu recordo que eu disse: ela está com uma saia arrastando no chão, tem uma corda na cintura, que era um cinto, e o cabelo tem um pente enorme, era um pente sevilhano que eu não conhecia. E que mais? Ele tem uma coisa brilhando aqui, um balangandã, aqui no peito. Minha tia disse: Ana, é mamãe. Fui eu quem colocou aqui o camafeu no cadáver dela. Di, pergunte o que é que ela quer. Eu não sei o que aconteceu. Eu perdi a consciência. E quando eu acordei, as duas choravam copiosamente. E me olhavam de maneira estranha. A partir dali, eu fiquei um menino meio especial. Porque eu via coisas que os outros não viam. Brincava com o índiozinho, que foi meu companheiro, Jaguaraçu. Vivia sempre em conversação. E claro, eu era tido como um menino especial. Mas as pessoas, cidade do interior, naquela época, todo mundo conhecia todo mundo, principalmente a vida alheia. Porque no interior todo mundo sabe.
Não há segredo, e sempre se melhora um pouco. Então, alguém chegava e dizia assim, Di, quem é que está comigo? Ah, eu estou vendo assim, uma pessoa que está dizendo isso, aquilo. Era assim um pouco de fenômeno. Meu pai, um homem muito austero, me dizia, se você falar que está vendo morto, eu lhe bato. E ele me batia bastante. E eu falava, me perguntava, eu estava vendo, então eu dizia. Quando ele sabia, ele me pegava, porque lá em casa tinha um psicólogo. Já, naquela época, ficava pendurado atrás da porta. Era de couro cru. Então, quando nós tínhamos qualquer deslize, meu pai fazia uma psicoterapia de 3 minutos, a gente ficava curado. Ninguém ficou com complexo. Pois bem, passaram-se os anos. E mais tarde, no dia 23 de junho de 1944, véspera de São João, um irmão meu teve um problema cardíaco e caiu na rua, morto. Amigos me disseram, eu fui ver, e quando eu o vi morto, eu fui tomado de uma angústia, corri para casa para poder avisar a meus pais. Sentei-me, trêmulo. Seu cadáver foi trazido, ele era casado, morava defronte de nós, e lá para as 8 da noite, eu não saí do lugar, impactado. Minha mãe me disse, meu filho, vamos fazer o rosário de Nossa Senhora no velório de seu irmão José. Eu quis levantar e não pude. Estava com uma cãibra da cintura para baixo. Tentei novamente e não pude. Então eu disse, mãe, eu não posso. Eu estou sentindo uma coisa estranha. Ela disse, já vem você com suas coisas. Porque eu era um pouquinho complicado mesmo. Ela então me pegou, me puxou e eu caí. Então fui levado para a cama. Para a minha família foi um drama. O filho mais velho morto, repentinamente, e o mais jovem, eu sou o último, ali paralítico. Chamado médico. Era um médico clínico. Ele examinou, aquele exame muito antigo, bateu aqui no fígado, que não tinha nada com a paralisia e tal. E ele disse, foi um choque. Se ele tomar outro choque, ele fica bom. Meus irmãos muito inteligentes, quase me mataram de choque elétrico. Eu tinha um irmão, ele descascava o fio e da perna. Eu tomava o choque e continuava. Só que ele entendeu que era um choque psicológico, emocional. E eu fiquei ali na cama, do dia 23 de junho, até 5 de dezembro de 1944. Eu tinha uma prima que adorava essas coisas. Traduz-se espiritismo. Mas ela adorava, por exemplo, cartomante, quiromante, feiticeiro, porque ela queria casar-se. E estava com 29 anos. Naquela época foi lançado um livro chamado A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac. Dizia que a mulher que não se casava até os 30 anos ficava balzaquiana. E essa era uma tragédia. A mulher não casada. Hoje não, uma mulher de 60 anos é uma gata. Não é? E uma coisinha dessa de 15, 20, quase que não tem valor. Mas naquela época, 30 anos era acabada. E minha prima estava desesperada, 29 anos, e não achava nem boa tarde. E em todo lugar, mas continuava com a religião tradicional. Quando chegou a feira de Santana, uma senhora que era médium, e minha prima sabia de tudo, não é? Porque mulher é um ser diferente. Deus fez a mulher superior ao homem. Ela sabe de tudo. Tem uma curiosidade extraordinária. O homem não é curioso, porque não necessita, porque a mulher conta tudo para ele. Então não necessita de ser curioso. E minha prima sabia e foi visitar a senhora. A senhora muito gentil, médium. E a minha prima perguntou, senhora, eu vou casar? E ela disse, minha filha, o importante não é casar ou deixar de casar. O importante é ser feliz. E começou a falar com ela. Ela nunca havia imaginado, porque casamento naquela época era um emprego. Casava para ter um apoio, para estar segura, etc. Então a senhora falou-lhe longamente por mais de 1 hora. Minha prima ficou tão confortada que disse, senhora, quanto a senhora cobra? Nada, minha filha. Mas a senhora gastou 1 hora comigo, não cobra nada, não. E por que não?
porque eu sou espírita, eu sou médium espírita, e os médiuns espíritas damos de graça o que de graça recebemos, fazemos a caridade. Então minha prima perguntou: a senhora faz a caridade? É a base do espiritismo. A senhora visita doente? Sim, minha filha. Eu tenho um primo doentinho. Há 6 meses. A senhora o visitaria? Com muito prazer. No dia seguinte, minha prima mandou avisar a minha mãe. Eu ficava deitado com almofadões, as pernas frias, com aquela sensação de cãibra. Quando entro no meu quarto, minha mãe, a baixinha, a senhora, baixinha é meu karma, e minha prima. Então minha prima diz: é esse meu primo. A senhora me olhou e disse: mas ele não tem nada. Eu disse: tenho sim, senhora. Não, ele não tem nada. Eu digo: minha senhora, não diga isso. Eu imaginei a surra que eu ia tomar. 6 meses fingindo. Ia ser uma psicoterapia de 1 semana. Eu disse: eu sou muito doente, minha senhora. Ela disse: não é não. Você é obsidiado. Eu não sabia o que era, mas eu achei a palavra bastante forte. E perguntei: e o que é obsidiado? É um espírito. Você é médium. E o espírito se lhe acoplou no centro dos movimentos. Mas como a senhora sabe? Eu estou vendo, seu irmão. E ela descreveu meu irmão com uma riqueza de detalhes que eu não seria capaz. Então minha mãe ficou surpresa e eu também. Eu disse: mas como a senhora sabe? Eu estou vendo meu filho. Eu perguntei: e a senhora vê os mortos? Vejo. Eu fiquei tão feliz, porque eu era um louco solitário, agora eu tinha uma colega. Éramos 2. Mas eu também vejo, porque você é médium. E vai ficar bom agora. Você sabe orar? Sim, senhora. Eu sou sacristão, sou católico. Então feche os olhos e ore, que eu lhe vou aplicar o passe, a bioenergia. Mas eu não fechei o olho todo não, que eu queria ver o que era. Eu cerrei mais ou menos. Ela se aproximou da minha cama, ergueu a cabeça e começou a orar. E eu vi aquela mulher iluminar-se como se fosse uma lâmpada fluorescente. Ela estendeu as mãos sobre minha cabeça e chovia como esses chuviscos de prata dos fogos de artifício. Então ela começou a movimentar movimentos rítmicos, como se estivesse tirando uma teia de aranha de cima de mim. E eu orando o Pai Nosso, fechei os olhos. Quando eu terminei, 3, 4 minutos depois, ela então disse: já está bem. Os bons espíritos levaram José, seu irmão. Pode levantar-se. Eu abri os olhos, senti uma sensação de ar refrigerado que não havia naquela época. O que é que você sentiu? Eu disse: uma brisa fria. Pois é, são os fluidos. Levante-se. Eu disse: mas se eu levantar eu caio. Ela disse: não caio. Eu digo: caio. Minha mãe pôs a mão no quadril e disse: levante. Eu digo: mãe, se eu levantar eu caio. Caia, mas mostre que é um menino educado. Porque naquele tempo os filhos obedeciam aos pais, não é? Agora os pais têm um medo dos filhos. É uma coisa curiosa. Então eu teimei, mas falei assim: levante-se. Eu já vi tudo. Eu empurrei os quadris. Quando os pés bateram no chão, eu senti essa sensação da irrigação dos vasos periféricos. Fiquei de pé oscilando como Natanael. A senhora disse: vá até ali. Eu fui, voltei. Até hoje. São transcorridos desde aquele remoto dia 5 de dezembro do ano de 1944, 64 anos, 74 anos, nunca mais tive absolutamente nada. Então ela disse: agora precisa de uma sessão espírita. Eu disse: eu não vou. Ela: por que não vai? Porque o diabo está lá. Como é que você sabe? Porque todo mundo diz. Mas todo mundo dizia que você era paralítico e não era. Então minha mãe, sem me dar importância, perguntou: e aonde é a sessão, minha senhora? Ela deu o endereço. Minha mãe disse: nós iremos hoje à noite. Eu disse: mãe, eu não vou. Ela riu assim: vai.
Vai. E fomos. Então foi a minha iniciação. Naquela reunião eu fiz um 13, meu irmão comunicou-se, e a partir daí abracei a ciência espírita, o Consolador, para poder entender que a nossa vida não é um passeio ao país da fantasia, é uma experiência iluminativa. Adotei a reencarnação para compreender a justiça divina, as comunicações espirituais, o contato com a imortalidade da alma. A partir desse momento, a vida se tornou luminosa e o Consolador que Jesus prometeu tomou conta de nossas vidas. Este Consolador, o Espírito de verdade, que o Espiritismo desvela, que temos a alta honra de nesta noite apresentar nesta cidade, em que estive há quase 30 anos, um pouco mais, para dizer-lhes que a vida tem um sentido psicológico. As dores, por mais doídas, têm uma causa que o nosso amor pode modificar. Ao invés da revolta, da blasfêmia, do desespero, a paz, a oração, o pedido a Deus por misericórdia, a intercessão de Maria, a Mãe Santíssima da humanidade, de Jesus, o extraordinário Filho de Deus que veio à terra para que tivéssemos vida e vida em abundância. Estamos no clímax de uma era que se vai, na grande mudança para uma era que vem. Aí estão os tsunamis, os terremotos, aí estão as calamidades, todas as calamidades sísmicas, tornados, chuvas torrenciais, enfermidades terríveis, pandêmicas. Aí está a droga de seu, a sexolatria, o alcoolismo, a depressão, a síndrome de Alzheimer, de Parkinson, as enfermidades cardiovasculares, o desespero, assinalando a grande transição para um mundo melhor, o mundo de regeneração. Qual deve ser a nossa atitude de coragem? Enfrentar os desafios e superá-los, enfrentar as vicissitudes e avançar com a alma erguida na direção do futuro. Jesus espera por nós. Seu amor é inefável. Deixemo-nos conduzir pela sua dúlcida voz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos. Recebei o meu fardo, tomai o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Leve meu fardo, suave meu jugo, vinde a mim. Ele não venceu no mundo dos negócios, ele venceu o mundo. Então, nesta hora grave, que nós temos a coragem de porfiar no bem, e ao invés da blasfêmia e do desespero, agradeçamos os dons da vida. Nós temos tanto para agradecer e tão pouco para pedir. Vamos ver? Digamos: Senhor, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos descortinam no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que tropeçam na multidão, que se debatem na escuridão, que andam na solidão, e por eles eu oro. A ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro,
a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltaram a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, que canta, que declama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos dos adeuses, mãos que apertam mãos, meus de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que do seio embalam o corpo alheio junto ao seu seio, e pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, que se arrastam, desolados, imobilizados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, um duplex, uma casa no caminho, um ninho, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista o amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei, pelo contrário eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.